Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu gostaria de agradecê-los por estarem aqui prestigiando a minha apresentação. Eu sou mestrando de Engenharia Civil na Universidade São Judas Tadeu. Minha orientadora é a professora Ana Paula Branco e o meu co-orientador é o professor Nestor Kenji. Bem, eu vou começar minha apresentação trazendo alguns dados de déficit habitacional no Brasil em 2019. Esse indicador é calculado pela Fundação João Pinheiro e foi publicado em 2021, na tentativa de quantificar o problema habitacional, ou seja, determinar a quantidade de moradias que precisam ser construídas, isso porque existe uma falta de entrega daquelas existentes, ou porque existem outras que estão em situação precária e que não estão atendendo às necessidades para ser consideradas habitáveis. Neste mapa do Brasil, cada estado está com uma coloração diferente. Isso representa, de uma forma graduada, os dados de déficit habitacional, ou seja, no Acre, com a cor mais fraca, temos o menor número, 23 mil moradias a serem construídas. Em contrapartida, São Paulo, que apresenta os maiores números, tem 1.226.000 moradias que precisam ser construídas. Totalizando todos os estados, temos 5,9 milhões como déficit habitacional. Como eu havia dito, esses indicadores são calculados pela Fundação João Pinheiro, desde 1995. Eles costumam fazer essas publicações periodicamente, de 4 em 4 anos, mais ou menos, e a sua última publicação é de 2021, trazendo dados de 2015 a 2029. Para os cálculos, eles utilizaram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e do CadÚnico, que é um cadastro de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica que é utilizado por vários programas sociais voltados a famílias de baixa renda. E, na metodologia, eles fizeram a distribuição entre dois grupos, déficit habitacional e inadequação domiciliar. Déficit habitacional é um indicador quantitativo. Isso porque ele mensura a quantidade de moradias que precisam ser construídas novas ou repostas, assim como eu havia explicado agora há pouco. Ele se divide entre três componentes: domicílios precários, coabitação, que é o caso de mais de um núcleo familiar morando na mesma residência, e ônus excessivo com aluguel, que são as famílias que recebem até um salário mínimo mensal e precisam destinar 30% dessa renda para o pagamento do aluguel. Quanto à inadequação domiciliar, representa um indicador qualitativo. Isso porque não vai falar sobre necessidade de construção de novas moradias, mas sim sobre moradias que precisam passar por adequações, melhorias, para que atendam às necessidades dos usuários. No caso, temos a carência de infraestrutura urbana, que vai falar sobre todo o entorno, quanto ao abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo, fornecimento de energia elétrica. Carências edílicas já falam sobre a moradia por si só, quanto aos materiais que fazem parte dos seus componentes construtivos, forma de armazenar água, existência de banheiros, quantidade de dormitórios e, por fim, inadequação fundiária é uma questão mais legal, porque vai abordar a questão da posse sobre a terra. Em 2015, o Brasil se comprometeu com as 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. A pandemia deixou ainda mais evidente a dificuldade de cumprir essas metas, ainda mais nos grandes centros urbanos. O relatório publicado pela Fundação João Pinheiro coloca em evidência o ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, como o grande objetivo alinhado com a questão habitacional. De fato, esse ODS tem bastante alinhamento com o tema proposto, mas os outros também têm. Isso porque estão os 17 muito conectados entre si. Entretanto, é muito complexo tentar relacionar os ODS com algum tema específico, sem ficar preso a algumas questões subjetivas, porque no final das contas, uma análise mais superficial acaba ficando a cargo da interpretação do próprio usuário. Dessa forma, é importante que seja estabelecida uma metodologia bem específica e bem definida para que seja possível afirmar com bastante segurança e com bastante confiabilidade que, de fato, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável X ou Y têm relação com o tema proposto, nesse caso, o que está sendo estudado, questão habitacional. Dessa forma, o objetivo geral deste estudo foi identificar quais os objetivos de desenvolvimento sustentável que mais se relacionam com os indicadores habitacionais da Fundação João Pinheiro, a partir do alinhamento entre as ideias expressas por suas metas e a possibilidade de redução dos indicadores de déficit habitacional e inadequação domiciliar. Iniciando a abordagem da metodologia,
é importante primeiro fixar e definir uma ideia que vai ser muito importante para o entendimento lógico e sequencial do trabalho que foi desenvolvido. Então, considere a situação hipotética, redução dos indicadores adaptacionais. O que isso significa? Uma situação em que seria possível reduzir os indicadores por meio da redução do déficit habitacional ou da redução da inadequação domiciliar. Repare que quando eu falo redução do déficit, eu estou falando em aumentar o acesso da população de baixa renda a uma nova moradia própria e adequada. E quando eu falo da redução da inadequação, estou falando de melhorar as condições das moradias existentes que apresentam defasagem na entrega de serviços habitacionais essenciais. Dessa forma, esse estudo buscou identificar evidências de que a redução dos indicadores habitacionais poderia contribuir para que você atinja os objetivos de desenvolvimento sustentável por meio da análise de cada uma das suas metas. Entende-se que reduzir os indicadores habitacionais é forma de melhorar a questão habitacional. E foi identificado ao longo da pesquisa que essa relação pode ocorrer em via dupla, ou seja, pode ser que a redução dos indicadores contribua para que você atinja a meta, e pode ser que você, atingindo a meta, você está contribuindo para a redução dos indicadores habitacionais. Partindo deste pressuposto, foram esboçadas 4 situações, em que a situação hipotética poderia contribuir para o atingimento da meta, mas a meta não contribuiria para a situação hipotética. Eu chamei essa situação de relação unilateral à esquerda. A segunda situação diz que, embora você não tenha uma contribuição da situação hipotética para a meta contribui para a situação hipotética. Nesse caso, eu chamei de relação unilateral à direita. Na terceira situação, temos uma contribuição dupla, ou seja, tanto a hipótese contribui para a meta, quanto a meta contribui para a hipótese. Chamei de relação bilateral. E, por fim, essa situação em que não tem nenhuma relação, ou seja, a situação hipotética não contribui para a meta e a meta não contribui para a situação hipotética. Dados esses diferentes tipos de relação, eu optei por dividir minha metodologia entre 3 investigações. Primeiro, uma avaliação unilateral à esquerda, que parte da proposição 1, uma afirmação de que a redução ou eliminação dos indicadores habitacionais contribui para que a meta X seja atingida. A partir da proposição 1, foram desdobradas 2 situações. Primeiro, uma proposição 2, em que é avaliado se a redução ou eliminação do déficit habitacional somente contribuiria para o atingimento da meta X. Caso essa afirmação seja verdadeira, eu digo que a proposição 1 é verdadeira e atribuo 1 ponto à minha avaliação. Caso seja falsa, eu avalio a proposição 3, que busca entender se a redução ou eliminação da inadequação domiciliar somente contribuiria para que a meta X seja atingida. Se a resposta for verdadeira, então volto à afirmação de que a proposição é verdadeira, atribuo 1 ponto à minha avaliação. Caso seja falso, não atribuo nenhum ponto. Por fim, elaborei essa fórmula, que eu chamei de score relativo à esquerda do DSX, baseado na somatória dos pontos, por meio da avaliação das metas que eu fiz na etapa anterior, dividido pela quantidade de metas totais desse mesmo ODS que está sendo avaliado, multiplicado por 100. Resumindo, o que isso está avaliando? A porcentagem das metas de cada ODS que está recebendo contribuição a partir da redução dos indicadores habitacionais. Mas, dado que essa relação pode ocorrer em sentido inverso, assim como eu havia explorado também, então decidi fazer essa avaliação unilateral à direita, ou seja, partindo da proposição 4, o atingimento da meta X contribui para a redução e eliminação dos indicadores habitacionais, eu fiz o desdobro entre outras 2 proposições. Proposição 5 vai avaliar se o atingimento da meta X contribui para a redução do déficit habitacional. Caso a resposta seja verdadeira, eu estou atribuindo 1 ponto e dizendo que a proposição 4 é verdadeira. Agora, caso seja falsa, eu estou avaliando a proposição 6, que busca avaliar o atingimento da meta X contribui para a redução e eliminação da inadequação domiciliar. Se a resposta for verdadeira, então, mais uma vez, eu digo que a proposição 4 é verdadeira e atribuo 1 ponto. Se for falsa, nenhum ponto. Muito parecido com a avaliação lateral à esquerda, agora estou avaliando no sentido contrário, ou seja, se o atingimento da meta está contribuindo para a redução dos indicadores habitacionais. A fórmula 2
vai seguir a mesma ideia, ou seja, o score relativo à direita do ODSX, em que para cada ODS eu estou somando a quantidade de pontos que eu atribuí na avaliação anterior e dividindo pela quantidade total de metas desse mesmo ODS, multiplicado por 100. E, em resumo também, eu estou calculando qual a porcentagem de metas desse objetivo de desenvolvimento sustentável que tem potencial para contribuir para a redução dos indicadores habitacionais. E, por fim, avaliação bilateral, terceiro método, eu busquei avaliar essas relações utilizando o sentido duplo de contribuição. Ou seja, considera a meta X no início, eu avaliei a proposição 1, ou seja, a diminuição dos indicadores habitacionais contribui para que eu atinja essa meta? Se a resposta for sim, eu avaliei a proposição 4, que é o inverso, ou seja, o atingimento dessa meta contribui para que eu reduza os indicadores habitacionais? Se a resposta for verdadeira também, eu atribuo Z pontos, que é a pontuação máxima que eu atribuí em caso de relação dupla. Caso a proposição 4 seja falsa, mas partindo da proposição verdadeira, então eu atribuí um ponto, que é o caso de relação unilateral à esquerda. Agora, caso a proposição fosse falsa, ainda assim eu avaliei a proposição 4, caso ela fosse verdadeira, atribuí y pontos, que é o caso de relação unilateral à direita. Caso ambas as proposições fossem falsas, eu atribuí nenhum ponto. Por este ser um esquema mais complexo, essa tabela facilita bem para ter um entendimento mais completo da avaliação bilateral. No caso, cada combinação entre verdadeiro e falso para as proposições 1 e 4 retorna um tipo de relação diferente, entre sem relação, unilateral à esquerda, unilateral à direita e bilateral. Para casos sem relação, não estou atribuindo nenhum ponto. Unilateral à esquerda, 1 ponto para facilitar. Unilateral à direita, y pontos, sendo y um número que fica a cargo da definição do próprio usuário, ou seja, se ele entende que uma relação à direita é menos importante do que a esquerda, então ele tem que atribuir um valor menor que 1. E se ele entende que é mais importante, atribui um valor maior que 1. Lembrando que relação à esquerda indica que a redução dos indicadores vai contribuir para atingir a meta, e à direita ele indica que o atingimento da meta vai contribuir para que você reduza os indicadores habitacionais. E por fim, relação bilateral, eu atribuí Z pontos. Também fica a cargo do usuário, mas é razoável assumir que esse valor de Z deva ser maior do que 1 e maior do que Y. Isso porque uma relação bilateral expressa a relação mais forte possível, ou seja, em via dupla. E a fórmula vai seguir uma ideia semelhante, só que um pouquinho mais complexa, em que para cada objetivo de desenvolvimento sustentável eu vou ter a somatória dos pontos das suas metas, dividido pela somatória de metas totais, vezes o valor de Z que foi atribuído, multiplicado por 100. Falando agora dos resultados, essa tabela traz dados estatísticos tratados das relações unilaterais à direita e à esquerda. Pela segunda coluna, é possível identificar a média dos valores das metas para cada objetivo de desenvolvimento sustentável. O score médio à direita foi maior que o score médio à esquerda, de 37 para 32, mas também o desvio padrão à direita foi maior que a esquerda. O que isso significa? Que embora a média à direita tenha sido maior, a variabilidade dos valores também foi maior, então houve muitos valores altos e muitos valores baixos. Esta tabela expressa os valores para cada ODS, e é possível perceber que, para os scores à esquerda, os maiores valores foram para o ODS 11, em primeiro lugar, cidades e comunidades sustentáveis, seguido do ODS 1, erradicação da pobreza. É importante mencionar também que logo em seguida vem os ODS 6 e 7, água e saneamento, e energia limpa e acessível, enquanto aqui em último lugar ficaram os ODS 2, fome, miséria e agricultura sustentável, e ODS 17, parcerias e meios de implementação. Quanto aos scores à direita, compartilharam a primeira posição os ODS 1, 6 e 7. E é válido destacar também, logo em seguida, vem o ODS 11. Em relação à análise bilateral, essa tabela apresenta os dados estatísticos tratados, e é possível visualizar que, dentre os casos com alguma relação estabelecida, 44% eram bilaterais, 32% unilaterais à direita e 24% unilaterais à esquerda. Dentre as unilaterais, a maior porcentagem está à direita,
que significa que o sentido maior de contribuição é do atingimento das metas para a redução dos indicadores habitacionais. E o fato de a média bilateral ter sido maior dentre todos demonstra que, em casos com alguma relação, ocorreu maior predominância de relações em sentido duplo. Mas, em contrapartida, o desvio padrão também é maior para as relações bilaterais, o que demonstra que, embora a média tenha sido mais alta, a variação desses dados também foi mais alta. Essa tabela traz um resumo com as quantidades de meta, quantidade de relações unilaterais à esquerda, à direita, bilaterais e sem relação para cada objetivo de desenvolvimento sustentável. E por ser uma função de duas variáveis, eu preferi escrevê-las em função de y e z, ao invés de substituir valores e dar resultados exatos. Isso porque, com essas fórmulas prontas, é possível que o usuário defina os valores de z e de y, que lhe atendem melhor, e com isso ele mesmo vai encontrar os scores relativos. Eu experimentei elaborar este gráfico variando os valores de z e identificando qual for a ordenação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No caso, eu fixei y igual a 0,75, um pouco menor que 1 da relação lateral à esquerda, e variei z de 1 a 3, com delta igual a 0,25. Cada curva representa um ODS e é possível perceber que na posição 17 está o ODS 2, enquanto que na posição 1 e 2 estão variando os ODS 11 e 1. Depois, eu experimentei elaborar esse gráfico em função de y, em que, para cada ponto, eu calculei o score médio de y combinado com diferentes z's, variando de 1 a 3. Como resultado, eu tive posições muito parecidas com as do gráfico anterior, em que as primeiras posições eram ocupadas pelos ODS 1 e 11, e seguidos também dos ODS 6 e 7, e, por último, ODS 2. Como conclusão, eu trago a vantagem em ter utilizado os indicadores habitacionais, isso porque moradia pode assumir diversos aspectos, desde significado quanto à necessidade, quanto à demanda, programas sociais, direitos fundamentais. E a questão do déficit é que ele é uma abordagem mais metodológica, mais técnica e acadêmica. Então, ele fornece todo o embasamento para que eu pudesse fazer uma análise mais objetiva, tentando fugir da subjetividade. Obviamente, eu tive certa dificuldade em algumas metas que não diziam respeito diretamente à questão habitacional e acabei ficando sujeito à subjetividade em algumas poucas metas, mas fiquei. Mas, de qualquer forma, observei a força das relações bidirecionais em que, como comentado anteriormente, quando havia alguma relação, elas eram, em sua maioria, relações duplas, ou seja, tanto o objeto estudado contribuía para as metas, quanto as metas contribuíam para o objeto estudado. Isso reforça a conectividade entre as metas, em que, além do ODS 11, outras também contribuem para a questão habitacional, dando destaque aos ODS 1 e ODS 11 como resultado dessa pesquisa, que busca identificar os ODS com maior relação com o objeto pesquisado. O destaque para o ODS 1, Erradicação da Pobreza, expressa a relação indissociável da questão habitacional com as condições socioeconômicas da população, em que o acesso à moradia digna é fator de grande contribuição para a diminuição da situação limite dos indivíduos e, consequentemente, redução da pobreza. Quanto ao ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, isso reforça a capacidade de melhorar a quantidade de vida das pessoas por meio da redução do indicador inadequação domiciliar, com consequente qualificação das moradias do seu entorno, aumento do acesso aos serviços básicos, diminuição do impacto ambiental provocado por ocupações desordenadas e maior resiliência contra desastres naturais. Finalizando, é importante ressaltar também as altas posições dos ODS 6 e 7, que tratam de água potável e saneamento e energia limpa e sustentável, respectivamente. Este fenômeno reforça o bom uso dos recursos naturais como forma de garantir ocupações humanas em equilíbrio com o meio ambiente, com exploração sustentável, possibilidade de benefícios mútuos e acesso universal aos recursos. Aqui estão minhas referências bibliográficas. Eu agradeço a todos pela atenção.